A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais uma lição, de número 3, nesse terceiro trimestre de 2026. Estamos estudando o livro de Provérbios e a lição de hoje vai falar sobre a sabedoria de confiar no Senhor, que foi a sabedoria que Pedro e João tiveram, né? Mesmo sendo indoutos, não tendo muito conhecimento com as coisas deste mundo, né? Mesmo não tendo ouro nem prata, mas eles foram sábios por confiarem no Senhor. Irmãos, notem que o título não está dizendo a sabedoria de crer no Senhor, mas em confiar no Senhor. Crer e confiar são como duas irmãs gêmeas que são bem parecidas, mas possuem um DNA diferente, né? Crer fala de algo que está no interior. Confiança fala de atitudes exteriores, né? Devido a essa fé que está no meu interior. O crer me faz agir com confiança, né? Essa crença, chamada também de fé, veio até a mim no passado, né? Quando eu ouvi a palavra de Deus lá atrás. A confiança está relacionada ao futuro, né? Das minhas ações futuras. Vamos ver o que essa lição tem para nós hoje? Começando aí pela introdução, onde diz que nesta lição, à luz do livro de Provérbios, veremos que confiar em Deus expressa fé e certeza de que Ele tem domínio sobre todas as coisas e pode realizar aquilo que nos parece impossível. Segundo os sábios, confiar em Deus proporciona paz e alegria pela certeza da sua providência. Então Deus pode realizar, mas não significa que Ele deve realizar, né? Tudo quanto pedirmos no nome de Jesus, Deus fará, porque Ele tem poder para isso, né? Mas se for de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, né? E mesmo quando não for da vontade de Deus, nós devemos nos alegrar, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive um não de Deus, né? Deus nunca vai dizer não porque Ele não quer fazer, irmãos, mas porque Ele sabe se é o melhor ou não para nós, né? Se não vai fazer mal para nós lá na frente. Quer ver um exemplo bem claro? O rei Ezequias. Irmãos, a Bíblia diz lá no segundo livro das Crônicas, o capítulo 31, versículo 20, que esse rei Ezequias de Judá fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro perante o Senhor Deus. E lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, diz que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá e nem os que foram antes dele. Só que num belo dia, Deus disse que ele ia morrer e mandou o profeta Isaías avisar ele para pôr a casa em ordem, né? Em outras palavras, para preparar o caixão. Aí o Ezequias se desesperou, né? Não se conformou com a ideia de morrer, chorou, implorou a Deus para não morrer. Só que Deus sabia de antemão que se desse mais tempo de vida para ele, seria o suficiente para ele fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? E não deu outra, né? Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E se é dele glorificar a Deus quando os embaixadores vieram de longe saber da sua cura milagrosa, como que aconteceu, como que foi, ele se vangloriou dos seus tesouros, né? E como se não bastasse, ainda fez pouco caso quando Deus disse que ia requerer por essa atitude dele, mas que seria nos dias dos seus filhos, né? Será nos dias dos meus filhos? Muito boa essa palavra, né? Porque nos meus dias eu terei paz. Vê se pode, irmãos. E nada disso teria acontecido se ele tivesse morrido 15 anos antes. Percebe? Então, quando Deus falar não, é não e pronto. Engole o choro. O tópico 1 começa dizendo que é necessário confiar no Senhor em todo o tempo, né? Não só quando tudo vai mal, nem só quando tudo vai bem. Tem gente que é assim, né? Quando tudo vai mal, tá sempre buscando a Deus, né? É só a situação melhorar que o sujeito nunca mais busca o Senhor. O outro já confiou em Deus porque as coisas vão muito bem. Se melhorar, estraga. É só o vento soprar ao contrário que ele deixa de confiar em Deus e age por conta própria. Por isso que é necessário confiar em Deus em todo o tempo, como Jó fez, estando na melhor e na pior, ele adorou a Deus. Mas vamos ver o que diz o item. A confiança é um sentimento de segurança na sinceridade ou na competência de alguém, e é essa confiança que devemos depositar no Senhor. Ele conhece e socorre quem nele confia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Portanto, não desviará a sua benignidade daqueles que se mantêm confiantes em sua soberania. Bom, se Deus conhece os que nele confiam, e conhece mesmo, né? O Salmo 139 fala sobre isso.
sobre a onisciência de Deus. Então, quando ele prova alguém como fez com Abraão no sacrifício de Isaac, não foi para saber se Abraão confiava nele ou não. Nem quando Pedro diz também lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, que Deus prova a nossa fé no fogo como ouro. Nada disso é para ele saber se a gente crê nele, se a gente realmente tem fé. Deus provou Abraão e nos prova também para mostrar para nós mesmos o exemplo de fé do Abraão e se nós não estamos enganando a nós mesmos com a fé fingida, né? Só da boca para fora. Para isso não acontecer, Deus nos prova. Aí a gente vai buscar mais a fé verdadeira nele, né? Quando o anjo disse para o Abraão, não faça isso porque agora sei que temes a Deus, é porque o anjo não é onisciente como o Senhor Deus. O item 1.1 diz que quem confia no Senhor tem paz. E não é uma paz qualquer, mas uma paz em meio às dificuldades, né? Nas palavras de Paulo, a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento, irmãos? É aquela que você tem em meio a um turbilhão de problemas que muitas vezes levam as pessoas a ficarem impressionadas, né? Como pode esse irmão ficar em paz em meio a uma turbulência toda que ele está passando? Não dá para entender? Não dá mesmo, né? Por isso que ela excede todo entendimento. Olha o que diz o item. Somos orientados no livro sapiencial de Jó a não confiar na vaidade, e em Provérbios, também considerado um livro de sabedoria, somos exortados a confiar somente em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sobre confiar em Deus, diz o hino 365 da harpa cristã. Só em ti vou confiar, ó Jesus, meu Salvador, nos teus braços descansar e fruir o teu amor. A confiança em Deus deve ser uma realidade em nossa vida, independente das circunstâncias. Então, deixe Deus cuidar de você. Não seja independente nem autossuficiente. Confie, entregue, descanse, espere e o mais Ele fará. E quando a nossa confiança não está totalmente voltada para Deus, já vimos que Ele conhece e certamente vai preparar situações e, se for preciso, Ele vai tirar aquilo no que realmente estamos confiando, né? Temos o exemplo daquele jovem rico e religioso, está lá no capítulo 19 de Mateus, também no capítulo 18 de Lucas, no 10 de Marcos. Aos olhos da sociedade não faltava mais nada para ele ser irrepreensível. Só que ele se deparou com alguém que sonda os corações com os olhos de chama de fogo, né? E no raio-x celestial foi detectado um vírus chamado avareza, que estava matando espiritualmente aquele jovem sem ele perceber. E isso acontece muito, irmãos. Às vezes não queremos admitir que a nossa confiança não está inteiramente em Deus, então ele prepara situações que vai tratar isso para o nosso próprio bem, né? Jesus, quando revelou o amor ao dinheiro daquele jovem, não foi para envergonhar ou para humilhar ele, mas para sarar ele, né? Só que, infelizmente, ele não quis ser sarado e preferiu continuar com a doença chamada avareza. Já o item 1.2 apresenta Cristo como um amigo confiável. E se nós quisermos ter ele como amigo, assim como Lázaro e Abraão, é necessário deixar a amizade do mundo de lado, né? Claro, não as pessoas, né? A amizade com as pessoas, mas a amizade com o mundanismo, com as práticas mundanas. Tiago, no capítulo 4, versículo 4 da sua carta, ele diz, né? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? E Jesus confirma isso quando ele diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E aquilo que Jesus manda está na contramão do mundo, né? Ou o mundo está na contramão do que Jesus manda. Diz assim o item. O verbo confiar caracteriza o relacionamento do discípulo em relação a Cristo. No hebraico, conforme o dicionário Strong, alguns sentidos do termo são seguro, que expressa sentimento de segurança e proteção. O restante do versículo apresenta um contraste entre confiar no Senhor e apoiar-se na própria inteligência. Nosso Senhor disse que somos 100% dependentes dele, portanto, não deve ser uma confiança superficial, circunstancial ou dividida, mas de todo o coração. É sábio e seguro confiar em Jesus Cristo em todo o tempo. Quando que nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em nós mesmos, na nossa própria inteligência? Quando nós deixamos ela subir para a cabeça, né? E isso acontece muitas vezes através dos elogios, né? Dos tapinhas nas costas. O diabo tentou fazer isso com o apóstolo Paulo.
Ele e o Silas iam para a oração, ou seja, eu dependo de Deus, eu preciso buscar a Deus. Só que uma jovem com o espírito maligno de adivinhação começou a elogiar eles, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. E Paulo, percebendo que aqueles elogios não vinham de Deus, repreendeu o espírito maligno daquela jovem. Mas tem gente que se incha quando é elogiado, né? Se apoia na sua própria inteligência e acaba esquecendo que sem Deus ele não é nada. Item 1.3. A confiança em Deus lança fora o medo. Confiar em Deus nos leva a enfrentar e rejeitar o medo, pois Ele prometeu nos livrar do maligno. No temor do Senhor, há firme confiança e seus filhos terão um lugar de refúgio. Portanto, quando aprendemos a confiar em Deus, não temos medo de enfrentar situações adversas. Em vez disso, como nos exorta o salmista, nós nos alegraremos nele. Claro que ele está falando aqui de um medo exagerado, um medo fora de controle, né? É bom frisar isso porque se a pessoa não tiver medo de nada devido à confiança em Deus, ela corre o risco de sair de um extremo e ir para o outro, né? Enquanto o medo de tudo mostra falta de fé, o medo de nada leva à imprudência, né? Conforme aconteceu com o rei Josias, né? Que ele não teve medo de encarar o faraó Neco, que vinha diante dele, só que não vinha para brigar com ele, né? Não vinha para guerrear com ele. Só que o Josias, ele era um homem de Deus, ele não temia nada, não temeu o rei ali, o faraó Neco, e acabou morrendo. Deus ainda alertou ele, né, através do faraó Neco: olha, que tenho eu contigo, Josias, não é contra você que eu vim guerrear, não. Então saia do meu caminho. E olha, é Deus que está falando com você, tá bom? E aí o texto diz que o Josias não deu ouvidos à voz de Deus que foram pronunciadas pelo faraó, né? Então Deus usa às vezes até o ímpio para nos alertar, irmãos. Mas a gente não tem medo de nada e acaba tentando a Deus. Irmãos, se por um lado Deus diz na sua palavra, não temas, eu estou contigo, por outro lado ele diz, né, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a sabedoria, meus irmãos, está em manter o equilíbrio, né? Dizem que é melhor um covarde vivo do que um herói morto, não é isso? Só que, na verdade, é melhor não ser nem covarde nem herói, mas viver debaixo da dependência e da proteção de Deus. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 3, diz que o prudente prevê o mal e se esconde. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Atenta para essa palavrinha, irmãos, moderação. Então, o medo deve produzir cautela, sim, mas não paralisia. O tópico 2 vai nos exortar a confiarmos na providência do Senhor. O amor de Deus nos leva a confiar em sua providência, ou seja, sua maneira de conduzir todas as coisas. E isso é indispensável para enfrentarmos as adversidades. Temos confiança em Deus por intermédio de Cristo mediante a fé. Portanto, confiamos em sua providência e misericórdia. Outro dia nós falamos aqui acerca da provisão e da providência de Deus, né? Não sei se os irmãos se lembram. Provisão e providência são outras duas irmãs gêmeas, assim como a crença e a confiança que falamos, né? Embora essas duas palavras estejam relacionadas, não significam a mesma coisa. Providência é a maneira que Deus conduz todas as coisas, né? É a ação contínua de Deus governando, sustentando, dirigindo todas as coisas conforme a sua vontade, o seu cuidado, a sua proteção, na direção e no controle, né? De toda a criação e da história. Tipo quando José disse para os seus irmãos, né? Olha, Deus me enviou adiante de vós para vos conservar em vida. Conservar em vida nos 7 anos de fome que ainda viria, né? Então isso é providência, né? Fala de algo futuro. Já a provisão é quando Deus concede algo para suprir uma necessidade específica, né? Tipo quando Deus preparou um carneiro no lugar do Isaac, que nós comentamos aqui há pouco, né? O que o Abraão disse para o Isaac? O Senhor proverá para si um cordeiro. Então isso fala de provisão para aquele momento, para aquela situação específica. Trocando tudo isso em miúdos, a provisão é o resultado da providência de Deus, assim como a confiança é o resultado da crença em Deus, né? Então, quando o item diz que o amor de Deus nos leva a confiar em sua providência, significa que ainda que hoje eu não tenho o que preciso, eu confio que Deus vai providenciar. E quando eu tiver, é porque Deus proveu.
Item 2.1. Confiança, uma expressão de fé. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, nos adverte a andar por fé e não por vista. Certamente, a fé genuína nos leva a confiar em Deus de todo o coração. Quanto mais desenvolvemos a nossa fé, mais confiamos em Deus. Percebe? A confiança é o desenvolvimento da fé. Deus é o nosso porto seguro, onde temos segurança e podemos descansar. Provérbios capítulo 3, versículo 24 diz: Quando deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Neste tempo de tantas incertezas por causa do relativismo, os que confiam no Senhor desfrutam de firmeza, segurança e estabilidade. Bom, vamos falar um pouco sobre o relativismo. O que significa isso? Relativismo. Relativismo é a ideia de que não existe verdade, ou valores ou princípios absolutos, né? Tudo depende, segundo o ponto de vista do relativismo, né, da cultura, da época, da opinião de cada um. Em outras palavras, o relativismo coloca o ser humano como o padrão da verdade, né? Ou seja, vai na contramão da Bíblia, que apresenta Deus e a sua palavra como padrão absoluto para fé e conduta, né? Assim é fácil, né, irmãos? Aquilo que agrada a minha carne ou satisfaz os meus desejos carnais, eu digo que não é pecado. Agora, o que não vai me confrontar, não vai me atingir em nada, o que está na Bíblia, eu digo que é pecado sim, ou tanto faz, né? Só que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que o pecado é toda a transgressão da lei de Deus, né? O relativismo também fala que todas as religiões levam a Deus, sendo que a Bíblia afirma em Atos capítulo 4, versículo 12, que a salvação é só por intermédio de Jesus Cristo e não há salvação em nenhum outro. O próprio Senhor Jesus também disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Enfim, esses são só alguns exemplos, mas o fato é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a verdade absoluta, né? Conforme Jesus disse lá em João, capítulo 17, versículo 17 também. Agora, parece que as pessoas confundem, né? Porque o ponto de vista de cada um varia sim, mas com relação a assuntos teológicos. É diferente. Então a gente não pode confundir interpretação bíblica de assuntos teológicos, que cada um tem a sua opinião e interpreta de um jeito, como, por exemplo, a volta de Jesus, né? Se ele virá antes ou depois da grande tribulação, essa questão não afeta em nada a salvação, né? Então cada um pensa de um jeito. Agora, princípios bíblicos necessários para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, esse não varia de acordo com a cultura, de acordo com as pessoas. Não, esses princípios servem para toda a humanidade em todos os tempos. Bom, acredito que ficou claro, né? Então vamos para o item 2.2 que garante: devemos permanecer confiando na presença de Deus. Quando escolhemos colocar nossa confiança nos planos de Deus, Ele nos liberta das cargas para não desfalecermos ou desanimarmos. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, irmãos. Essa carga que o item está destacando são os fardos pesados impostos pelos fariseus, pelos santarrões da época de Jesus, que acrescentavam obediência às tradições, às cerimônias, né, como requisitos para a salvação. Então existem 4 classes de ideias, irmãos. Os santarrões, né, ou legalistas, que afirmam que tudo é pecado. E tem esse relativismo, que diz que depende, né? Tem o liberalismo, que garante que nada é pecado. E o que a Bíblia diz acerca do pecado, né? Que é a transgressão da lei de Deus, da palavra de Deus. Irmãos, tudo que vai na contramão da palavra caracteriza pecado, né? O item prossegue dizendo aí que para isso, né, para o Senhor nos libertar dessas cargas e não desfalecermos ou desanimarmos, Ele nos alerta a não esquecermos da sua lei e guardarmos os seus mandamentos. Pela fé, reconhecemos que, diante de situações que estejam fora do nosso alcance, somente um Deus que tem o controle de tudo pode nos apontar o melhor caminho. Confiar em Deus, portanto, é ter a certeza de que Ele está sempre ao nosso lado, cuidando de nós em todos os momentos. Isso fala da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, né? Ele tudo sabe, Ele tudo pode e está sempre presente. E só Ele sabe o que realmente é melhor para nós, irmãos.
Porque a palavra do Senhor diz, né, que há caminhos que para os homens parecem direitos, né, mas no final é caminho de morte. E só Deus tem o melhor caminho, porque Ele vê lá na frente o que vai acontecer se seguirmos por outro caminho que não seja o estabelecido pela Sua palavra, né? Ainda que aparentemente o outro caminho seja melhor. Por isso que o salmista também ele vai dizer, né, lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gosto de pegar como exemplo aquela passagem do povo de Israel rumo a Canaã. Havia um caminho mais curto, só que o povo não via o que Deus viu. Uma guerra entre os filisteus mais adiante. E essa guerra faria o povo retornar para o Egito. Então, além de Deus aumentar os 40 dias de expiação ali de Canaã por 40 anos, né, para cada dia um ano, como castigo pela murmuração do povo, ainda havia essa questão da guerra entre os filisteus, né? E na vida espiritual não é diferente, irmãos. Às vezes nós traçamos os nossos próprios métodos de resolver as coisas, achando que é o melhor jeito e ir mais rápido, né? E não seguimos os métodos estabelecidos na palavra de Deus por achar que não faz sentido. Aí nós quebramos a cara e queremos voltar para o mundo. Para impedir isso, a Bíblia mostra o caminho, né? Só precisamos confiar no Deus da Bíblia e agir de acordo com o caminho que ela está traçando, né? Irmãos, dizem que a noite é o melhor horário para pescar devido à calmaria do mar, né? Só que Jesus, a palavra de Deus, mandou Pedro lançar as redes pela manhã, durante o dia. Pedro confiou, obedeceu e não foi decepcionado, né? E a quantidade de peixe que ele pegou foi mais que o suficiente para todos os pescadores em redor. Item 2.3. A confiança em Deus nos torna perseverantes. A vida é uma corrida de obstáculos, mas a confiança em Deus nos faz continuar e superá-los. Perseverar é não desistir por acreditar que suas palavras, as palavras de Deus, né, são vida para a nossa alma. Quanto mais instruídos na palavra de Deus, mais confiantes e perseverantes. Assim, não seremos como os que são arrastados e empurrados por ventos e ondas de falsos ensinamentos. Paulo fala sobre isso em Efésios, capítulo 4, versículo do 13 ao 14, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, né? Que com astúcia enganam fraudulosamente. É necessário conhecer a Cristo, né? E se o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, é necessário conhecermos a palavra de Deus e sermos guiados por outro vento, né? O vento do Espírito. Jesus disse para o Nicodemos, está lá em João capítulo 3, versículo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E em Romanos também, né, capítulo 8, versículo 14, Paulo diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, existem dois ventos, o vento de doutrinas enganosas, que tem por aí, e o vento da doutrina bíblica, né? O vento do Espírito. É como se a gente fosse uma flecha em direção a um alvo, enquanto os ventos de doutrinas enganosas tentam nos tirar do alvo, que é o centro da vontade de Deus, o vento do Espírito nos recoloca em direção ao alvo quando nós deixamos ser guiados por ele, né? Mas é necessário perseverar até o fim, né? Confiando em Deus até alcançarmos o alvo. Os irmãos já viram como que é um alvo? Tem vários círculos, né? Um maior que o outro e um bem pequenininho de todos ali no centro, não é isso? Pois é, se no final nós deixarmos de ser guiados pelo vento do Espírito, né? E sermos guiados pelos ventos de enganos de doutrinas que tem por aí, nós vamos quase acertar o alvo. E quase acertar o alvo é errar o alvo. Ser quase salvo é estar perdido para sempre. Chegamos no tópico 3, que vai continuar nos incentivando a confiar na proteção de Deus. Confiar na proteção de Deus é entregar o coração a uma segurança que nada pode abalar. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Em meio às tempestades da vida, quando o medo tenta nos dominar, lembrar que o Senhor é a nossa torre forte nos traz paz. Quem se abriga nele não teme o amanhã, pois a sua mão nos guarda com amor eterno. Ter Deus como torre forte não significa que podemos nos acomodar, né? De forma alguma.
Jesus estava pessoalmente com os discípulos no jardim do Getsemane. E o que ele mandou os discípulos fazerem? Lá em Mateus capítulo 26, versículo 38. Vigiem comigo, né? Também, literalmente, nos tempos bíblicos, apesar das cidades serem fortificadas e protegidas pelas grandes torres, havia necessidade de tapar as brechas para os inimigos não entrarem e manter sempre um sentinela vigiando, né? Lembra lá no trimestre passado sobre o Neemias, que levantou os muros, tapou as brechas do muro? Só que, por outro lado, o salmista, lá no Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é necessário as duas coisas, né? Estar na dependência de Deus e vigiando ao mesmo tempo. Irmãos, lá no livro de Daniel, no capítulo 5, ele fala, né, sobre o rei Belsazar da Babilônia, que confiou na proteção das muralhas enormes que rodeavam a cidade e era considerada praticamente impenetrável. Só que o texto diz que ele realizou um grande banquete enquanto os exércitos dos medos e dos persas cercavam a cidade. Naquela mesma noite a cidade foi tomada e Belsazar morreu. Segundo a história, os persas desviaram o curso do rio Eufrates e entraram na cidade por onde o rio passava, né? Aproveitando a negligência da vigilância, percebe? E assim acontece também na vida espiritual, irmãos. Nós temos o anjo do Senhor acampado ao nosso redor, sim, a palavra do Senhor diz isso, né? Temos também Deus em nós, a presença do Espírito Santo, mas o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, né? Procurando uma brecha. Então é necessário tapar as brechas, não dar lugar ao diabo e vigiar constantemente. E como tapar as brechas? Preenchendo os espaços vazios do coração, né? Ou da mente, com a presença do Espírito Santo, com a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. O único jeito é esse, irmãos. Paulo disse, né? Não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Claro que mesmo com o justo estando protegido por dentro e por fora, vigiando em todo o tempo, ele será bombardeado sim, né? Ele passará por dificuldades, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, né? E no Salmo 34, versículo 19, ainda diz que essas aflições serão muitas. Mas, tendo Deus como sua torre forte, a vida espiritual do justo não será abalada, né? Um grande exemplo disso foi o Jó. A Bíblia diz que ele era justo e temente a Deus, mesmo assim ele foi atingido na família, nas finanças, na saúde física. Só que a vida espiritual de Jó permaneceu inabalável, né? Irmãos, por que Deus permite tudo isso acontecer na vida do justo? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? As adversidades nos aproximam mais de Deus, nos faz adquirirmos experiências com Ele, nos fortalece. Eu costumo comparar como os halteres de um fisiculturista, né? No começo dói tudo, né? Mas o final é recompensador, porque ele fica com um corpo bem definido, né? Assim também acontece com o exercício espiritual do dia a dia. Mas que Deus é uma proteção confiável, não resta dúvidas, né? O item 3.1 vai falar sobre isso. Olha o que diz. Mesmo quando nós nos achamos fortes, há momentos que abalam as nossas estruturas de tal maneira que sentimos necessidade de ajuda e proteção. O Deus Altíssimo dá sabedoria aos retos para que andem seguros nos caminhos da justiça. Os que confiam no Senhor possuem uma fonte perene de descanso para a alma. Irmãos, por que é preciso sabedoria para andar nos caminhos da justiça e assim estar seguro? Parece algo óbvio, né? Só que não é tão óbvio assim. Lembra que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final é caminho de morte? E para identificar esses caminhos é necessário sabedoria, né? A sabedoria de buscar a palavra de Deus para saber quais são os caminhos corretos e os não corretos. Por exemplo, Deus disse, eis que tenho proposto a vida e a morte. E Deus ainda aconselha, né? Escolhe a vida para que vivas tu e a tua casa. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Alguém sem sabedoria vai entender que a vida é viver esplêndida e regaladamente, desfrutando do pecado. Não é isso que dizem? Vida boa, quando a pessoa está lá atolada no pecado. E por outro lado, a pessoa acha que a morte é renunciar a todos esses desejos carnais, né? Como as pessoas dizem também, rapaz, você não está vivendo não, vai viver a vida porque ela é curta, falando para a pessoa aproveitar as ofertas mundanas que tem por aí, né? Quando biblicamente é tudo ao contrário. Jesus disse, quem ganhar a sua vida, a vida terrena,
perdê-la-á, ou seja, perderá a vida eterna, né? E quem perder a sua vida terrena por amor de mim, ganhará a vida eterna. E só aqueles a quem Deus deu a sabedoria bíblica, por buscarem essa sabedoria na palavra de Deus, é que podem distinguir isso, né? Por isso, irmãos, que o item aí encerra dizendo que os que confiam no Senhor possuem uma fonte perene, ou seja, permanente, duradoura, de descanso para a alma. Porque o nome pelo qual o Senhor Jesus se chama é a palavra de Deus que não passa, né? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, ela é eterna. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus, estabelecida na sua palavra, também não passam, mas permanecem para sempre. Além do profeta Miqueias, lá no capítulo 2, versículo 10, também dizer que o nosso descanso não é aqui, mas na eternidade com Deus, né? Desfrutando da vida eterna. Também Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, diz que naquele dia que veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E o que dizer das palavras de Jesus para aquela mulher samaritana lá em João, capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, a palavra que purifica a alma, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Caminhando para o final, o item 3.2 afirma que as leis de Deus é que nos guardam. A observância às leis de Deus, né? Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus são comparados com uma casa edificada sobre a rocha. Está lá em Mateus capítulo 7. Diz assim o item: o salmista nos incentiva a meditar na lei do Senhor para sermos bem-aventurados. Irmãos, guardem essa palavra, meditar. Porque até as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei são consideradas detestáveis. As leis divinas guardam quem as segue com sinceridade. O Senhor guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Está lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 8. Além disso, as suas leis nos dão uma direção segura, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Isaías, capítulo 9, versículo 2, fala sobre isso, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Falando de Jesus, né? A luz do mundo, como o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, por isso a palavra também é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Indo mais profundo, o que isso significa, irmãos? A palavra de Deus ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que assim como uma lâmpada só ilumina se tomarmos a atitude de meter o dedo no interruptor, né? Assim também a lâmpada chamada palavra de Deus só vai resplandecer através das nossas atitudes, né? Mateus capítulo 5, versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Por isso que Deus abençoa aqueles que meditam na sua lei, porque meditar, e por isso que eu fiz questão de destacar aí, não é somente ler a Bíblia, né? Mas é ler e, o mais importante, viver aquilo que estamos meditando, né? O problema é que, assim como Thomas Edison inventou a lâmpada, a fábrica produziu, o mercado vendeu, o eletricista instalou, ficou tudo prontinho. Nós só temos o trabalho de meter o dedo no interruptor e ligar a luz, né? Acender a luz. Mesmo assim, a gente não quer ter esse trabalho e a gente pede para que a Alexa faça isso, né? Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Deus inspirou 40 pessoas para escreverem a Bíblia, a fábrica produziu, a gráfica editou, a loja vendeu. E a gente não quer ter o trabalho de meditar nela, né? Esperamos que alguém pregue para nós. Assim fica difícil, né? Claro que é importante ouvir alguém pregar ou ensinar, isso não resta dúvidas, né? Felipe disse para um certo mordomo, lá em Atos capítulo 8, entendes tu o que lês? E ele respondeu com outra pergunta, né? Como entenderei se alguém não me ensinar? Mas enfim, por que eu falei que para os irmãos gravarem meditar, irmãos? Porque é o que o salmista diz lá no Salmo 1, versículo 2, né? Bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E também foi o que Deus disse para o Josué no capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar, irmãos, refletir, não apenas ler. Meditar abrange ler, entender e obedecer. Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje dizendo que a confiança nos faz obedecer a Deus. Como que eu vou obedecer a quem eu não confio, não é verdade? Mas olha o que diz.
A obediência renova nossa confiança no Senhor. O livro de Provérbios, em toda a sua riqueza, traz direções para uma vida de obediência a Deus. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbios 8,17. Quem ama a Deus, quem nele confia e obedece aos seus mandamentos, é protegido por ele. Na obediência está a total entrega ao Senhor, a quem pertence o controle da nossa história. Só ele pode nos ajudar a amar e confortar verdadeiramente. E aqui, irmãos, é bom sempre lembrar que quando está falando eu amo os que me amam, está falando da sabedoria personificada em Deus, né? Apontando para Deus, a fonte da sabedoria. E também que amar à medida que o amamos diz respeito à intimidade, que varia de acordo com a nossa busca, né? Porque amar, Deus ama a toda a humanidade, né? E outro ponto também é que de madrugada fala de diligência, né? Prioridade, a primazia. Quer ver um versículo paralelo a isso? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e neles diga, não tenho contentamento. Ou seja, busque cedo, o mais rápido possível a Deus, a fonte da sabedoria. Amém? Assim nós chegamos à conclusão que o relacionamento adequado com Deus, conforme revelado nas Escrituras, exige plena confiança nele. Provérbios 3, 21, 23 e 24 nos ensina que essa confiança é resultado da obediência a Deus, a qual expressa verdadeira sabedoria. A confiança, então, é o resultado da fé seguida de obediência, né? Assim como a obediência também é resultado da confiança. É nesse sentido que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Não só no sentido de escutar, mas também de dar ouvidos, de obedecer à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Deus abençoe o preparo e a ministração da sua aula. E se Ele nos permitir, na próxima semana estaremos refletindo na lição de número 4, que vai falar sobre o amor de Deus pela verdade e sua abominação pela mentira. Deus abençoe a todos e até lá!